A pré-história do Brasil. Saiba as características dos nossos territórios antes das chegadas dos europeus em 1500. O nosso território, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500, era um grande mosaico de diversas culturas. Estima-se que em torno de 5 milhões de pessoas viviam aqui em nosso território e havia uma grande variedade linguística. Em torno de 1000 idiomas eram falados por esses povos que compunham o nosso território. A megafauna é um ponto muito interessante que muitas vezes não é falado nos livros. Animais de grande porte, por volta de 20 mil anos antes da Era Comum, viviam por aqui. Um exemplo que eu poderia dar para vocês seria o bicho preguiça, que pesava em torno de 5 toneladas, e o gliptodonte, um tatu, que era mais ou menos o tamanho de um fusca. E também não podemos esquecer do tigre dente de sabre, era o rei da selva, e eles viviam aqui no Nordeste. Com as grandes catástrofes climáticas e com a chegada dos primeiros caçadores no território, esses animais foram extintos. Estima-se que os primeiros coletores e caçadores chegaram por volta de 12 mil anos antes da Era Comum, mas com a pesquisadora Niege Guidon, que explorou a fundo a Serra da Capivara no Piauí, foi encontrado fragmentos de fogueiras e flechas. Estima-se que esses povos chegaram muito antes de que nós esperávamos, por volta de 50 mil anos antes da Era Comum. Outro povo muito conhecido que viviam por aqui eram os sambaquis. Os sambaquis eram povos que viviam no litoral brasileiro. A palavra sambaqui significa amontoado de conchas. Perto de onde esses povos viviam, eles criavam um grande amontoado de conchas. Alguns chegavam em torno de 30 metros. Não se sabe qual era o objetivo. Algum diz que era algum tipo de adoração, algum deus que eles acreditavam, alguma coisa do tipo, algum ritual religioso, visto que foram encontradas pessoas enterradas nesses locais, mas não sabemos. Também foi encontrado um fóssil de Luzia, em Minas Gerais, e foi estudado que as características do rosto dessa mulher mostra que várias pessoas foram chegando em nosso território de diversos locais do mundo, europeu, e tem algumas pessoas que dizem que até tem traços asiáticos, ou seja, pessoas de muito distante também chegaram aqui. O que nós podemos concluir é que antes da chegada dos portugueses, muitos povos aqui viviam, inclusive também no Amazônia, com a grande cerâmica marajoara, que eram cerâmicas artesanais que eram muito adornadas e belíssimas, que eram produzidas pelos povos que lá viviam. E, infelizmente, essa parte da nossa história muitas vezes é excluída de muitas formas, até inclusive dos livros didáticos, que nós estudamos muito pouco. E aí, você gostou desse vídeo? Deixa aqui embaixo nos comentários.